Oi, gente, bom dia. O que você opinaria? Tudo bem, J. Campos? Bom dia. Oi, Edinaldo, bom dia. Amém. Paz para você também. Buenos dias, Geógenes. Boa noite, bom dia. O que é que você opinaria? Você já parou para pensar o que é o reino de Deus? Foi, Yuri? Você estava na assistência ontem? Da live de ontem, é isso? É que eu tinha reunião, né, também, né? Opinião é heresia. Bom dia, Clésio, bom dia. Olha que legal. Passaram aí, foi? Opinião é uma heresia. Depende, né, Oscar? Às vezes a pessoa nunca leu a Bíblia, mas tem uma opinião que bate com o que a Bíblia diz, não é isso? Ah, sim, o Yuri. Entendi agora. E aí, Andrade, bom dia. Tudo bem? Não, não consegui. O rapaz não respondeu. O reino de Deus já iniciou. Mas isso não explica, o Edinaldo. Você dizer, por exemplo, que o reino iniciou em parte, não responde à pergunta: o que é o reino de Deus? Responde. Oi, Antônio, bom dia. Você disse assim, ó, o reino já iniciou em parte, tudo bem. Mas isso responde à pergunta: o que é o reino de Deus? É alegria, paz no espírito e paz no espírito? E como é que fica Daniel 2,44? Como é que fica a oração do Pai Nosso, onde nós dizemos: venha a nós o vosso reino? É meio estranho, né? O que é o reino? O reino é paz? Não, paz, alegria são atributos. O reino de Deus não é um atributo. Pronto, agora você respondeu de maneira correta. O reino de Deus é um governo. Um governo. Isso mesmo. O reino de Deus é isso. Agora você sabe como é a estrutura do reino de Deus? Você sabe? Sabe por que que Deus teve que criar o reino messiânico? Exato, Clésio. Sabe por que que Jeová teve que criar esse reino, o reino messiânico? Oi, Ana Paula, bom dia. Primeiro, o reino de Deus é um governo, gente. O reino de Deus é um reino parecido com o governo humano, com a estrutura de um governo humano. Porém, diferente do governo humano, o reino de Deus é um governo que realmente vai funcionar. Entendeu? O reino de Deus realmente vai funcionar. Ele não vai ficar só nas promessas. Ele vai trazer a real solução para os problemas da humanidade. Isso é o que é o reino de Deus. Por exemplo, hoje nós temos reinos, né? Ainda nós temos reinos.
Reinos que têm, por exemplo, rei, não é? Oi, Josué, bom dia. Não é? Não tem rei, o reino da Inglaterra? Não tem o Reino Unido, não é isso? O Reino Unido. Não tem o Reino Unido? Onde tem um rei, onde tem súditos. Não é assim? Então o reino de Deus é um governo. Entendeu? Ele tem um rei, ele tem uma sede, ele tem territórios e ele tem súditos. Então o reino de Deus é um governo real, gente. Só que é um reino que existe nos céus, um domínio espiritual, aonde se encontra a sede do governo de Deus. É lá do céu que ele vai governar. Ele não vai vir para aqui, para a terra, como alguns acreditam. Ele vai estar lá em Jerusalém, literalmente. Ou alguns chegam a dizer que Deus vai colocar seu trono aqui na terra. Não, gente, não é. Bom dia, Tete. Entendeu? Então o reino de Deus é um governo que vai governar lá do céu. A sede do reino de Deus é lá no céu. Por exemplo, eu estou aqui em Pernambuco. Mas onde é que fica a sede do governo aqui do nosso país? Fica em Brasília, não é isso? Fala, Felipe. Bom dia. Entendeu? O governo aqui do Brasil, ele não precisa estar aqui em Pernambuco para governar Pernambuco. De lá ele toma decisões que vai afetar todos os estados confederados ao governo federal. Entendeu? Então isso é um governo, gente. Então o reino de Deus, o governo de Deus tem essa estrutura. Ele tem o governo, ele tem a sede, ele tem a sede do reino, que é lá nos céus. E lá do céu, não é, Jorge? Exatamente. Lá do céu, Jesus governará a terra inteira. O reino de Deus não é algo que está no coração? Bom dia, Gabriel. Alguns acreditam, Felipe, nessa ideia por causa de uma má interpretação da citação de Jesus no livro de Lucas, capítulo 17. Quando os fariseus fizeram os fariseus e os saduceus, eu não lembro bem, mas acho que foi os dois grupos. Os fariseus, na verdade. Aqui no livro de Lucas 17, o versículo 20 e o 21, e os fariseus perguntaram assim a Jesus. Os fariseus lhe perguntaram quando viriam o reino de Deus. E ele, Jesus, respondeu: o reino de Deus não vem de modo claramente observável. É interessante que essa expressão claramente observável só foi usada por Lucas. E ela literalmente significa por meio de sintomas. Entendeu? Por meio de sintomas. O que é um sintoma? Ou seja, o reino de Deus seria percebido através dos sintomas. Assim como um médico vai perceber, por exemplo, uma doença num paciente através dos sintomas. Ele pode dar o diagnóstico. Então, o termo aqui, usado por Lucas, é interessante. Então, Jesus disse, o reino de Deus não vem com sintomas observáveis, ou claramente observável. Ou seja, só seria percebido por alguém que estivesse realmente atento. Entendeu? Então, o reino de... Aí, no versículo 21, Jesus diz: nem as pessoas dirão, vejam, está aqui, ou está ali. Pois saibam que o reino de Deus está no meio de vocês. Está no meio de vocês. Aí, com essa ideia, alguns entendem que o reino de Deus é algo que está no coração da gente. Só que quando a gente observamos o contexto geral das Escrituras, nós entendemos que Jesus, como rei do reino de Deus, estando ali no meio deles, dos fariseus, representando o reino de Deus, estava no meio deles. Jesus não disse que ele estava dentro do coração deles. Tem? A palavra coração nem aparece aqui, gente. Seria cardia em grego, ou
é lev em hebraico. Não aparece nem aqui coração. Então, o reino de Deus, Jesus disse, olha, o reino de Deus, ou ele como rei do reino de Deus, ele estava ali no meio deles. É tanto que Jesus, uma das primeiras coisas que Jesus anunciou foi, assim como João Batista, o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está já no meio de vocês. Falando dele como rei do reino de Deus. Esse é o sentido correto. Até porque se o reino de Deus fosse algo dentro do nosso coração, então o reino de Deus morreria quando eu morresse. Entendeu? Não faz sentido. Além do mais, o reino de Deus não faz sentido ser algo dentro do nosso coração quando analisamos, por exemplo, o contexto geral das Escrituras. Por exemplo, quando Jesus nos ensinou a orar para que o reino de Deus viesse, como é que fica isso? Olha, eu estou com o reino de Deus está no meu coração, mas Jesus me ensinou a pedir o reino de Deus. Venha a nós o vosso reino. Foi isso? Não é isso que Jesus nos ensinou a fazer? Então, como é que é algo que está no nosso coração? Se ele nos ensinou a pedir que esse reino viesse, e que esse reino fizesse a vontade de Deus, assim na terra como no céu, ou no céu e na terra, como é que ficaria isso? Como é que ficaria, por exemplo, essa profecia de Daniel, capítulo 2, o versículo 44? Como é que ficaria essa profecia de Daniel 2,44? Deixa eu só ler aqui para vocês, tá? Daniel, capítulo 2, versículo 44. E aí, meu psicólogo preferido, Patrick? Observa aí na sua Bíblia, por favor, Daniel capítulo 2, versículo 44. O que é que diz? Olha que interessante esse texto, tá? O texto de Daniel, capítulo 2, está falando num contexto realmente governamental, régio, um contexto régio. Por quê? Porque Daniel está interpretando uma estátua que está relacionada a reinos e governos. Entenderam? Então o reino de Deus não pode ser algo do coração. Por quê? Porque esses reinos mencionados no contexto do livro de Daniel não foram reinos fictícios. Não foram. O reino da Babilônia não foi fictício. O reino dos gregos, dos persas, dos romanos não foram fictícios. Entenderam? Então, por que o reino de Deus também seria algo figurativo? Não é algo figurado. O reino de Deus é um governo real. Aí no versículo 44, explicando, né, aquela pedra que é cortada sem mão de um monte, acerta os pés da estátua e destrói toda aquela estátua, feita de metais diferentes. A explicação final do texto é essa. Nos dias desses reis, ou seja, desses governos reais, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído. Então, o reino de Deus também seria estabelecido. E note que o reino seria simultâneo. O governo de Deus iria governar de modo simultâneo, enquanto ainda houvesse governo humanos na terra. Por isso que diz, nos dias desses reis, ou seja, enquanto ainda houvesse reinos na terra. O Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído. Isso é interessante porque Jesus falou assim, Jesus mencionando a profecia messiânica, na verdade, lá do Salmo 110, versículo 1 e 2. Jesus mencionou o quê? O que foi que Jesus mencionou? Ele disse que, na verdade, citando os Salmos, tá, gente? Ele cita os Salmos, capítulo 110, versículo 1 e 2. Ele menciona que o rei do reino de Deus governaria no meio de seus inimigos. Ou seja, ainda haveria governo humano na terra quando Deus estabelecesse o seu reino. Entenderam? O reino de Deus seria estabelecido no céu, mas ainda haveria governo humanos na terra. Jesus governaria no meio desses governos humanos, que são tratados como inimigos do reino de Deus. É tanto que Apocalipse fala dos governos, da fera, da besta, como está em algumas traduções,
guerreando contra o rei do reino de Deus. E essas feras se referem ao sistema político. Entenderam como é simples de entender? Continuando a explicação, ele diz assim, ó. E esse reino, o reino de Deus... Só um minuto. Então, olha só que interessante. Continuando, né, a explicação. E esse reino não passará para as mãos de nenhum outro povo, ou seja, o reino de Deus. Ele vai esmigalhar. O que é esmigalhar? O próprio texto explica com o segundo termo. E por fim, a todos esses reinos. E somente ele, isto é, o reino de Deus, permanecerá para sempre. Jeová disse para Dô, né, Atafona? Entenderam um ponto aqui? Então, o reino de Deus é um governo que vai acabar com todos os governantes da terra, todos os governos corruptos da terra, e vai ocupar o lugar deles. Entenderam um ponto agora? O que é o reino de Deus? Então, o reino de Deus não pode ser algo do nosso coração. O reino de Deus é um governo real. Agora, sabendo que a sede do reino de Deus se localiza no céu, quem é o rei, o governante escolhido por Deus para reinar? Quem é esse governante? Vamos lá, quem você escolheria para governar a terra? Os humanos, eles se tornam corruptos, né? Bom dia, Fabiana. Os governos se tornam corruptos. E muitas vezes, quando ele tem poder, o que acontece? Ele usa de forma errada o seu poder, né? É interessante, eu vi um meme esses dias, eu achei interessante. De um meme assim, a pessoa dizendo que se eu tivesse poder, a pessoa dizendo assim, se eu tivesse poder, eu ajudaria as pessoas pobres. O meme dizia assim, aí logo embaixo tem uma pessoa soltando fogo pelos olhos, irritada, mandando fogo nos seus inimigos, no primeiro estresse que ela sofre. Entenderam a ilustração? Ou seja, você, ser humano imperfeito, com talvez o seu desejo de ajudar, mas no primeiro estresse que você tem com alguém que discordou de você, você vai lá e fulmina a pessoa. Não é assim que acontece? Usa mal o poder? Não é assim? Será que o rei do reino de Deus deveria usar mal o seu poder? Não. Mas quem é o rei do reino de Deus? Bem, em certa ocasião, ele acalmou uma tempestade. Noutra ocasião, ele alimentou multidões com poucos pães e poucos peixes. Numa outra ocasião, ele chegou a ressuscitar pessoas que estavam mortas. É isso mesmo. O rei do reino de Deus é o nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia! O rei do reino de Deus é o nosso Senhor Jesus Cristo. A profecia de Daniel já indicava isso, tá? Ó, falando de uma maneira aqui paralela, só que usando uma outra linguagem, ele no capítulo 7 de Daniel, ele menciona aquelas mesmos metais mencionado no capítulo 4 de Daniel. Aqui agora, no capítulo 4 de Daniel. Agora no capítulo 7, está usando uma outra linguagem. Ele está usando agora aqueles mesmos reinos, aquelas mesmas potências mundiais, como feras. Ele menciona um leão com asas, ele menciona um urso, um leopardo e um animal extraordinário. No versículo 13 e 14, ele menciona essa profecia aqui, bem interessante. Daniel diz, continuei olhando nas visões da noite,
e vi alguém parecido com um filho de homem vir nas nuvens dos céus. E ele obteve acesso ao antigo de dias e foi conduzido à sua presença. Então olha só que interessante. Daniel está olhando no céu e ele viu o antigo de dias. Quem é o antigo de dias aqui? É Deus. É o dono do reino. Por isso que é rei de Deus, indicando a posse. Enquanto Mateus vai usar reino dos céus, né? Que é a sede do reino, reino dos céus. Lucas vai usar o reino de Deus, posse do reino, dono do reino, né? Então aqui Deus é retratado como o antigo de dias, indicando o que menciona o Salmos 92. Deus é de eternidade e eternidade, ou seja, ele sempre existiu, né? O antigo de dias. Mas alguém foi conduzido à presença dele, mencionado aqui como filho de homem. Foi conduzido à presença de Deus. Evidentemente não se trata de um ser humano. Porque para ser conduzido até Deus, a sua presença, lembra que Deus disse para Moisés, nenhum homem pode vê-lo e continuar vivo? Esse filho do homem é alguém que veio na terra, se tornou homem, filho de Adão, né? Filho do homem, aqui a palavra é Ben Adão, filho do homem. Ele tem um parentesco, então, aqui com o humano, vamos dizer assim. Teria passado por essa experiência de ser humano, mas teria que retornar ao céu. Essa profecia que está se falando de Jesus Cristo. Isso se encaixa perfeitamente, gente, olha só. Aí, antes da gente passar para o outro texto que eu mencionar aqui, deixa eu só concluir a leitura. Fala Erandi. Bom dia. O versículo 14 diz, e foi-lhe dado o domínio, foi dado a esse filho de homem, o domínio e um reino, para que os povos, nações e línguas o servissem. Seu domínio é um domínio eterno, que não terminará, e o seu reino jamais será destruído. Olha como isso se encaixa com a citação de Jesus, que ele mencionou aqui no livro de Lucas, Lucas capítulo 19. Eles estavam subindo para Jerusalém. Lembrando, Jesus estava na terra como ser humano, tá? Nasce como um homem, né? E está aqui na terra como humano. Mas para aquela profecia lá de Daniel, capítulo 2, ou capítulo 7, versículo 13 e 14 se cumprir, o que precisaria acontecer? Jesus falou muito sobre o reino de Deus. Os discípulos ficaram ansiosos em querer saber quando o reino de Deus viria. Aqui, quando eles estavam subindo para Jerusalém, no capítulo 19 de Lucas, o versículo 11 nos diz assim: enquanto escutavam essas coisas, ele, Jesus, contou outra ilustração, porque estava perto de Jerusalém, onde anteriormente se localizava a sede do governo de Deus, né, Jerusalém, e eles achavam que o reino de Deus iria aparecer instantaneamente. Os discípulos acharam que o reino de Deus iria aparecer naquele momento, no momento em que ele estava subindo para Jerusalém. Olha o que Jesus disse, gente, no versículo 12. Assim ele disse, um homem de origem nobre viajou para um país distante a fim de se tornar rei e voltar. Entenderam o ponto agora? Jesus disse, é uma ilustração, para eles entenderem. Gente, não. O homem nobre, o rei designado, ele precisa ir para o país distante, receber o reino e voltar. De quem ele estava falando? Dele mesmo. O homem de origem nobre é o próprio Jesus Cristo. Ele teria que retornar para o céu, porque ele estava como ser humano, passando pela experiência de ser um ser humano. Claro, ele tinha como objetivo dar a sua vida como sacrifício em prol da humanidade imperfeita, e ele retornaria aos céus. Ao retornar ao céu, ele se apoderaria desse reino, vamos dizer assim, ele receberia esse reino, conforme Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14, ele teria acesso ao antigo de dias, ao soberano Senhor de todas as coisas, Jeová Deus, e obteria o reino. Deus daria a Jesus o reino dele. E Jesus começaria o seu reinado. Interessante, né? Aí, com a posse do reino, Jesus retornaria. E é interessante porque o próprio apóstolo Paulo, citando a profecia dos Salmos, disse que Jesus de fato teria que voltar para o céu, sentar-se à direita de Deus e aguardar, esperar até que o Salmo se cumprisse. O Salmo 110, versículos 1 e 2. Entenderam? Até que, podemos dizer também, até que se cumprisse
a profecia de Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14. Mas não foi só Daniel que falou do profeta, não só foi o profeta Daniel que falou do rei messiânico não, tá, gente? Quem mais falou sobre profecias messiânicas? Sabe quem foi? Você sabe quem foi. Quem foi o profeta que mais predisse coisas acerca do Messias? Bom dia para quem está chegando. Bom dia, Sueli. Quem foi o profeta que mais falou sobre profecias messiânicas? Ele mesmo. O profeta Isaías. O profeta Isaías predisse mais sobre profecias messiânicas do que qualquer um outro profeta. E aqui, na profecia de Isaías, capítulo 9... Bom dia, João 14, 5 e 6. Nós vamos chegar nesse ponto, Josenildo, quando estivermos falando sobre quem irá reinar com Jesus, tá? Aqui no capítulo 9 de Isaías, versículo 6, diz assim, ó: porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o reinado, ou domínio, o principesco, estará sobre os seus ombros. E ele receberá o nome de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. A expansão do seu reinado e a paz sobre o trono de Davi não haverá fim. Olha só. De modo que este será estabelecido firmemente e amparado por meio da justiça e do juízo, ou da retidão, né? Desde agora e para sempre. O zelo de Jeová dos exércitos fará isso. Ou Yehová Tsavaot, né, no hebraico. Então, quem faria isso? Essa profecia acontecer, essa profecia se cumprir? O próprio Yehová Tsavaot, Jeová dos exércitos, faria isso. E olha que interessante, gente, a profecia. Porque o menino nos nasceu. Um filho nos foi dado. Interessante, né? Isso é uma referência a quem? Ao Messias. O Messias precisaria nascer e então receber o reino de Deus, a posse do reino de Deus. Então tá aí, gente, o governante, o rei escolhido para ser rei do reino de Deus é o nosso Senhor Jesus Cristo. É ele que tem um direito legal ao trono de Davi. É ele que as profecias messiânicas apontavam. É para ele que as profecias messiânicas apontavam. Entenderam? Então Jesus é o rei do reino de Deus. E ele, como sabemos, irá reinar dos céus. Ele não vai descer literalmente para a terra, para Jerusalém literal, colocar o trono dele lá para governar de lá. Não. É dos céus mesmo que Jesus irá governar. É lá dos céus que ele voltará a sua atenção para a terra e governará a terra. Entenderam? Agora, uma pergunta bem interessante. Jesus governará sozinho? Jesus governará sozinho? Oi, Machal. Tudo bem? Bom dia. Vocês acham que Jesus governará sozinho? Bem, naquela profecia que nós analisamos lá, de Daniel, capítulo 7, indica que não. Que Jesus terá outros associados com ele ao reinar. Ó, vamos voltar lá em Daniel, capítulo 7? Daniel, capítulo 7. Vamos ler o versículo 18 primeiro, tá? Versículo 18 diz assim: mas os santos do Supremo receberão um reino, e eles possuirão um reino para sempre, sim, para todo sempre. Então, note aqui que os santos do Supremo, então, está no plural, também receberia o reino. No contexto, fala de Jesus recebendo o reino, e também menciona dos santos do Supremo, também recebendo esse reino. Quando você analisa aqui o versículo 27, também nos diz assim, ó: e o reino, o domínio, a grandeza dos reinos debaixo de todos os céus foram entregues ao povo que são os santos do Supremo. O reino deles é um reino eterno, e todos os domínios servirão e obedecerão a eles.
Então, tem Jesus como rei principal do reino de Deus, só que Jesus também efetuou uma compra de humanos que vão participar com ele em reinar sobre a terra. Sabiam disso? É. Jesus, ele comprou um pequeno grupo de pessoas aqui na terra para participarem com ele no reino de Deus em reinar. Eles não, olha, note só, gente, eles não vão para os céus apenas cantarem. Não. Eles vão para os céus para reinar com Jesus. Quem reina tem uma grande responsabilidade. Quem diz isso sou eu? Não, gente, é a Bíblia. No livro do Apocalipse, capítulo 5, o versículo 9 e 10, falando, por exemplo, do Cordeiro de Deus, que é visto ali diante do trono dele, diz assim o versículo 9: e canta um novo cântico para Jesus, dizendo assim, ó: o Senhor é digno de pegar o rolo e de abrir os seus selos, pois foi morto e com o seu sangue comprou pessoas para Deus, de toda tribo, língua, povo e nação. E fez deles um reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Notaram aqui? Aqui menciona que Jesus comprou essas pessoas para reinarem com ele sobre a terra. Então a responsabilidade dessas pessoas que irão para os céus não é cantar. Não, Thomas. Ninguém vai para o céu pentear o cabelo de Jesus, não. Até porque Jesus é um ser espiritual. Jesus não é um ser físico. Jesus está no céu com um corpo espiritual. Na ocasião em que ele foi ressuscitado, ele se materializou. Mas ninguém vai para o céu pintar o cabelo de Jesus ou lavar a sua roupa, algo assim. Não, gente. A Bíblia menciona que os que irão para os céus vão reinar com Jesus. Vão reinar. Eles serão reis e sacerdotes, tá? O que é que isso significa, gente? Ser reis e sacerdotes. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Com a nação de Israel. A nação de Israel, quem reinava era todas as pessoas? Lembrem, a nação de Israel era escolhida, não era? Toda a nação de Israel era escolhida. Mas toda a nação de Israel era ungida? Era designada para um cargo especial? Não, é diferente, tá? Às vezes, o escolhido e ungido pode ser sinônimo, embora não sejam sinônimos perfeitos. A nação de Israel era escolhida, mas nem toda a nação era ungida. Quem era ungida para um cargo especial dentro da nação de Israel? Apenas reis e sacerdotes. Quem poderia ser rei da nação de Israel? Depois do pacto que Deus fez com Davi, apenas judeus. Só quem descendesse da tribo de Judá é quem poderia ser rei. Bom dia, Neia. É quem poderia ser rei. Entenderam aí? Aí a pessoa era ungida para esse cargo especial. Depois que Deus fez um pacto com Davi, só quem poderia ser rei era descendentes de Davi. E este teria que descender da tribo de Judá. Então, se eu fosse da tribo de Zebulão, de Dan, eu jamais poderia sonhar em ser rei. Ai, mas eu quero, Deus, ser rei. Mas você não é descendente de Judá. Como você pode ser rei? Entendeu? Então note que é Deus quem escolhe. Entenderam? E os sacerdotes descendiam de onde? Da tribo de Zebulão? Da tribo de Naftali? Não, era da tribo de Levi. E note, pessoas que eram da tribo de Judá não poderiam ser sacerdote. Só quem poderia ser sacerdote era da tribo de Levi. Então a pessoa era ungida também. Então é só era dessas tribos que pessoas eram ungidas para um cargo especial. Eles serviriam de reis e como sacerdotes, em benefício de toda a nação de Israel. Então era um grupo que reinava e o outro grupo ele era reinado. Entenderam? Então aqueles reis que governavam em benefício da nação de Israel. Bom dia, Wemer. Reinava em benefício da nação de Israel. Então, voltando aqui
para o Apocalipse? Os que são escolhidos por Deus para compor o reino com Jesus Cristo, eles também servirão de rei, como reis e como sacerdotes. O rei ele proferia também, o sacerdote fazia benefício sacramental para você ter uma adoração, uma amizade com Deus. Tornava você um adorador apto para se aproximar de Deus. O sacerdote fazia isso. Você não podia fazer isso por conta própria. É tanto que você levava um cordeiro. Aqui eles iriam aplicar o sacrifício do cordeiro maior, o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Então serão reis e sacerdotes. Então aqui está, sabemos. Jesus não vai governar sozinho. Vai governar junto com outras pessoas. Quantos irão governar com Jesus? Bem, no próprio Apocalipse menciona isso. Apocalipse capítulo 14, o versículo 1, diz assim, ó: E eu vi o Cordeiro em pé no Monte Sião. Esse Monte Sião não pode se referir à terra, tá? É nos céus. E com ele 144 mil, que tem o nome dele e o nome do seu pai escritos na sua testa. Então, olha que interessante. Aqui é indicado que 144 mil estão no Monte Sião. Monte Sião, gente, lá em Israel, era assim, ó. Lá em Israel, o Monte Sião, ela estava mais vinculada, esse monte, à casa do rei. Enquanto que o Monte Moriá estava mais relacionada à adoração. Lembra, a casa do rei ficava lá no Monte Sião. Até tanto que o Salmos 46 vai mencionar isso. Onde ficava a casa do grande rei, né? A cidade do grande rei. Então, o Monte Sião ficava lá onde o próprio Jesus aqui é mencionado como estando, no Monte Sião Celestial. Então, é um indicativo de que eles estão na posição de reis. Estão no Monte Sião Celestial. Estão com eles está com eles 144 mil. De onde são estes? O versículo menciona que eles foram comprados dentre a humanidade, foram comprados dentro da terra e foram comprados como os primeiros, ou as primícias. É exatamente isso. Para um pouco, quem foram os primeiros a se beneficiar do sacrifício de resgate de Jesus? Aqui no livro de Lucas, Jesus fez um pacto com os seus apóstolos. Jesus tinha 70, por exemplo, discípulos, não é? Mas ele fez um pacto com 12 apóstolos. E esse número 12 é um indicativo no arranjo de Deus, tá? Aqui no livro de Lucas, capítulo 22, o versículo 28 diz assim, versículo 28 a 30, tá? Lucas capítulo 28, versículo 22. Lucas capítulo 22, versículo 28 a 30. No entanto, vocês foram os que ficaram comigo nas minhas provações. E eu faço com vocês um pacto para um reino, assim como meu pai fez comigo um pacto, a fim de que vocês comam e bebam à minha mesa, no meu reino, e se assentem em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Entenderam agora? 12 discípulos de Jesus. Tinha que ser 12, claro, Judas estava dispensado, né? Judas foi dispensado e Jesus disse, olha, vocês foram que ficaram comigo nas minhas tribulações. Eu faço com vocês um pacto para comigo. É tanto, gente, que a Nova Jerusalém, mencionada no Apocalipse capítulo 20, o alicerce dessa Nova Jerusalém se baseia em quem? Sabiam disso? O alicerce da Nova Jerusalém, que representa o governo de Deus, não é uma cidade literal. A Nova Jerusalém representa o governo de Deus, tá? Completo ali, né? Aqui, ó, se você observar no capítulo 21 de Apocalipse, versículo 14, para a gente não estender na leitura aqui, menciona assim, ó, a muralha da cidade também tinha 12 pedras.
de alicerce, o alicerce dessa cidade. E sobre elas estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então a base do governo de Deus são os apóstolos. Ou seja, quando foi que Jesus ou quando foi que Jeová começou a escolher os 144 mil para compor o governo dele? Com os apóstolos. Por isso faz sentido a citação de Jesus, que entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Mas aqueles que estavam agora sendo chamados a se apoderar do reino, era maior que João. Por que eles eram maior que João? Porque o privilégio deles seriam de reinar com Cristo nos céus. Entenderam? O privilégio que eles teriam é de reinar com Cristo no céu. Eles seriam maior do que João Batista, porque João Batista tem esperança de viver para sempre na terra. Entenderam? Por isso que nós conseguimos compreender essa expressão de Jesus. Então, os 144 mil começa a ser escolhido a partir dos apóstolos. Os apóstolos é a base da Nova Jerusalém, do novo governo de Deus. É verdade, Thomas. Tá aqui, ó. Entenderam, gente? Isso aí? Então, o reino de Deus é um governo que tem Jesus Cristo como rei do reino e tem 144 mil corregentes ou governantes associados. Eles vão compor o reino de Deus e eles vão governar o quê? Eles vão reinar a Terra, o nosso planeta Terra. Perdão. E eles vão reinar a Terra inteira. Então o reino de Deus ele vai governar o nosso planeta. E quem vai ser beneficiado com isso? Todas as nações. Todas as nações que exercem fé em Jesus, que seguem os passos dele, serão beneficiados por esse reino. Você lembra da promessa que Deus fez a Abraão? Ele disse a Abraão que através de um dos filhos dele, é claro que ele estava falando de um reino especial. Os que vão compor o reino, Felipe, está em Apocalipse 14, versículo 1. Os que vão reinar com Cristo no céu são 144 mil, que são comprados dentre a humanidade. Eles foram comprados dentre os homens, não foram comprados da tribo de Israel, não foram comprados das tribos de Israel. Então são comprados dentre a humanidade. Jesus se referiu a eles como um pequeno rebanho, mas também Jesus falou que tinha outras ovelhas que não faziam parte desse aprisco, ou seja, do aprisco de ter de compor o governo do reino. Só que, lembrando da profecia, da promessa que Deus fez a Abraão. Deus fez uma promessa a Abraão assim, ó. Abraão, por meio de um de teus filhos, ou seja, seria um filho ungido, né? Por meio de um de teus filhos, todas as nações da terra serão abençoadas. Entenderam? Todas as nações da terra serão abençoadas por meio dos teus descendentes. Interessante, né? Mateus 24. Mateus 24, Toninho, Jesus está falando no contexto escatológico. Ele não está falando daquele contexto ali. A ilustração lá é para eles perceberem os sintomas ou o sinal da presença do reino. Aí ele conta a ilustração da figueira. E o contexto de lá não está falando de pessoas. Está falando de fato. Ele está falando de algo que é questão do tempo. A lição de Jesus era o tempo ali. A pessoa observaria uma figueira, que normalmente é a primeira a florescer quando o verão está próximo, e um adulto, não a criança, perceberia a figueira já brotando, e ele perceberia que o sinal, que o verão estaria próximo. Aí ele aplica isso aos cristãos. Ele disse, da mesma forma, do mesmo modo, comparativo aí, do mesmo modo, quando vocês verem esses sinais, que sinais são esses? O contexto. Entendeu?
Então, por isso que eu falei, a parábola lá citada em Mateus 24 é escatológico. Bom dia, gente, bom dia. Não tem aquela ligação com as pessoas que alguns mencionam, não é? Oi, Léo. É sim, Léo. Inclusive tem um Deus acima dele. É um Deus que tem um Deus. Entenderam, gente? O reino de Deus é isso. Agora, qual o benefício que o rei do reino de Deus irá trazer para as nações? Quais são? Lembrando que aqui no livro de Mateus, Jesus ainda disse algo interessante acerca do reino. Você conhece, gente. Você conhece. Nós conhecemos, porque os nossos pais e assim os nossos avós nos ensinaram sobre esse modelo dessa oração. Aqui em Mateus capítulo 6, o versículo 9 e 10, vamos nos concentrar nesses três pedidos e vocês vão compreender o porquê do reino de Deus. Mateus 6, versículo 9 diz: Portanto, orem do seguinte modo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Agora note o ponto. Venha o teu reino, ou venha a nós o vosso reino. Nós estamos aonde, gente? Estamos na terra. Estamos pedindo que venha a nós o reino de Deus. Aqui está pedindo para que Deus nos leve para o reino dele? É isso que o texto está dizendo? Deus, nos leve para o teu reino. Não. Venha a nós o vosso reino. Então o reino de Deus ele tem que vir e governar a terra. Entenderam? Aí diz que o reino de Deus vai ser feito, através do reino de Deus, a vontade de Deus vai ser feita aqui na terra como é feita no céu. Você sabe como foi que Deus, o reino de Deus, fez a vontade de Deus lá no céu? Primeiro, você sabe por que Jesus pediu para que os seguidores dele, lá no primeiro século, orassem para que a vontade de Deus fosse feita lá no céu? Você sabe por quê? Naquela ocasião em que Jesus pediu para que nós orássemos, para que o reino de Deus viesse, gente, e que o reino de Deus fizesse a vontade de Deus aqui na terra como é feita no céu, naquela ocasião, o ano 33, por volta... Bem, na verdade que aqui é o ano 32, né, que quando Jesus conta essa citação. O reino de Deus não tinha iniciado ainda. Só que no céu tinha seres lá que não estavam fazendo a vontade de Deus. Vocês sabiam disso? Alguns acham que Satanás, o diabo, foi expulso do céu logo assim que pecou, lá no Éden. Só que não. E aí, Mário, bom dia. Só que não, gente. No próprio livro de... Oi, Lídia, bom dia. No livro de Gênesis, capítulo 6, ali os filhos de Deus que se rebelam contra ele. Na carta de Judas vai mencionar que esses filhos de Deus são anjos. E de fato, a expressão Benei Elohim em hebraico, bom dia, Benei Elohim em hebraico, significa anjos. Então os anjos abandonaram a sua posição celestial, se rebelaram contra Deus, assumiram corpos humanos e passaram a adquirir esposas dentre os filhos dos homens. Exato. No livro bíblico de Jó, menciona que Satanás tinha acesso ao céu. Quando Jeová Deus perguntou para ele, de onde tu vieste, Satanás? Ele disse, de percorrer a terra e de andar por ela. Então note que ele tinha acesso ao céu e à terra. De fato, o diabo, gente, não foi expulso logo quando ele pecou no Éden. É por isso que Jesus disse que a vontade de Deus fosse feita no céu. Porque ele ainda estava lá junto com os demônios. A vontade de Deus só passaria a ser feita no céu quando o reino de Deus começasse a operar. E quando é que o reino de Deus começa a operar, gente? Apocalipse capítulo 11 menciona que o reino de Deus só começa a operar com o 7º toque de trombeta. O último toque de trombeta. E com o reino de Deus operando, logo ele entraria em ação. Expulsaria Satanás e seus demônios no céu.
O sétimo toque de trombeta tocou lá no passado? Não. O sétimo toque de trombeta seria futuro, quando o Apocalipse foi escrito por volta do ano 98. E quando você analisa isso aqui, ó, Daniel, no livro de Apocalipse, percebam, observe aí comigo. Apocalipse capítulo 11. Deixa eu ver alguns versículos antes, primeiro, para vocês compreenderem. Em Apocalipse 10, o versículo 7 diz assim, ó, mas nos dias em que o sétimo anjo estiver para tocar a sua trombeta, realmente se cumprirá o segredo sagrado que Deus declarou como boas novas aos seus profetas, aos seus próprios escravos, os profetas. Entenderam? O sétimo toque de trombeta... Oi, Davi. Bom dia. O sétimo toque de trombeta seria aquele que iria cumprir o segredo sagrado de Deus. Aquilo que ele prometeu aos profetas, Abraão, a Isaac, Jacó, a Daniel, a Isaías. O segredo de Deus seria revelado. E, na verdade, iria se cumprir, né? O que acontece com o sétimo toque de trombeta, gente? Apocalipse 11, 15. Vejam aí. O sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve vozes altas no céu, dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. O reino do mundo se tornou do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que interessante. Isso acontece, gente, com o sétimo toque de trombeta. E o que acontece no sétimo toque de trombeta é mencionado em pormenores no capítulo 12 do Apocalipse. Em linguagem figurada, uma mulher está dando à luz a um filho. Está grávida e está para dar à luz a um filho. Essa mulher representa a organização celestial de Jeová, composta de criaturas espirituais. Ela não é a nação de Israel, ela não é Maria, nada disso. Ela se refere à organização celestial de Deus. Ela é comparada à mulher porque essa organização de anjos, de seres espirituais, são todos eles submissos a Deus. Como cabeça dessa organização, Deus dirige essa organização. É por isso que é retratada como sendo uma mulher. E ela está grávida para dar à luz a um filho. E esse nascimento aqui não é um nascimento natural, um nascimento humano, físico, não. É um nascimento espiritual. É o nascimento do reino de Deus. É por isso que as palavras das citações no versículo 5 são palavras que se encontram no Salmos capítulo 2, em Isaías capítulo 9. O menino que nasce ali, nasce no reino de Deus. O recém-nascido, reino de Deus, começaria a operar. Esse reino aqui é o reino messiânico. E esse reino messiânico, logo em seguida, iria expulsar quem do céu, iria tomar uma ação no céu, né? Você tem a justa posição entre o Filho de Deus aqui, Jesus Cristo, e Miguel, o arcanjo, batalhando contra Satanás, o diabo. E o que acontece? Satanás é expulso do céu. E o que acontece no céu é o versículo 10. O versículo 10 do capítulo 12 de Apocalipse nos diz: ouvi uma voz alta do céu dizer: agora se realizou a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque foi lançado para baixo o acusador dos nossos irmãos. Notaram aqui? Quando o reino de Deus começou a agir, a operar, quando Jesus se torna rei do reino de Deus, a primeira ação dele é banir Satanás e seus demônios do céu. Agora nós compreendemos o que Jesus quis dizer quando disse que nós orássemos para que a vontade de Deus fosse feita no céu. Porque quando o reino de Deus começasse a operar, quando o reino de Deus começasse a agir, a ação dele seria expulsar Satanás do céu para a terra. E logo em seguida, o versículo 12 menciona, logo após a expulsão de Satanás do céu para a terra: por essa razão, alegrem-se, ó céus, e vocês que residem nele. Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vocês com grande ira, pois sabe que lhe resta pouco tempo.
Entenderam? Quando o reino de Deus começou a agir, começou a operar, expulsou Satanás do céu com seus demônios. A vontade de Deus passou a ser feita nos céus. Os anjos se alegraram, os céus se alegraram. Mas a situação da terra não seria tão fácil. Disse que ele desceu para a terra com grande ira. No entanto, nós temos uma boa notícia no meio disso. Seria por curto tempo, por pouco tempo. Então isso não pode se referir à expulsão de Satanás ocorrendo no Éden. Não, o reino de Deus não começou a agir no Éden, a operar no Éden. Não. Também não começou a agir no primeiro século, como vimos. Jesus disse que seria futuro, ele teria que voltar para o céu, teria que aguardar, para que fosse empossado como rei do reino de Deus. Isso aqui seria algo futuro, gente. Mas isso aconteceu já? Esse futuro já chegou? Sim, já. Quando o diabo foi expulso do céu para a terra, o texto diz que ele desceu muito irado. E ele, evidentemente, causaria muitas dificuldades ao planeta Terra e às pessoas. Eronise, na verdade, é quem não lê a Bíblia, né? Quem não consegue ler a Bíblia, só vai para a igreja cantar, é que não consegue enxergar nada disso. Ela acha que a adoração está vinculada apenas em ir para a igreja e cantar, se emocionar e chorar. Acha que é só isso, acha que a coisa não é tão séria quando na verdade é, né? Ela acha que não é, mas na verdade é. Tudo bem, nós respeitamos a sua posição. Mas isso aqui é para quem realmente lê a Bíblia e mergulha na profundeza dela com o Espírito Santo, claro, né? Com oração e com o Espírito Santo de Deus. Mas então, olha que curioso. Quando o diabo foi expulso do céu, gente, diz o versículo 12, que ele causaria muitas dificuldades na terra. E a oração do Pai Nosso menciona que a segunda ação do reino de Deus seria fazer a vontade de Deus na terra. A vontade de Deus está sendo feita na terra? Não, não está. Especialmente, gente, desde o ano de 1914. Grave bem essa data. O ano de 1914. As condições na terra têm ficado de mal a pior. Nunca na história da humanidade a situação da humanidade se encontra. Nunca se encontrou da situação como se encontra. A humanidade nunca se encontrou nessa situação. Após a Primeira Guerra Mundial, no ano de 1914, a humanidade nunca mais foi a mesma. Nunca mais. A Primeira Guerra Mundial, gente, deu aos homens, às nações, armas como nenhum outro tempo da história. Por isso que os mortos na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial, foi algo sem precedente até então. Mas note que interessante. Jesus em Mateus capítulo 24, Lucas capítulo 21, e Marcos capítulo 13, ele mencionou que haveria guerras. As guerras marcariam, marcariam os sintomas. Lembra que Jesus disse por meio de Lucas ali, Lucas registrou? O reino de Deus seria observado por meio de sintomas. O sintoma não seria tão claro como as pessoas, para todas as pessoas. Só quem teria o discernimento bíblico conseguiria discernir que essas coisas têm algo muito maior. É tanto que tem muitas pessoas, como Dona Eronise aqui, Eronise, ela mencionou aqui, ela não consegue ver esse aspecto porque ela não lê a Bíblia nessa perspectiva. Ela não consegue ver isso. Então os sintomas estão aí, mas ela não consegue entender que esses sintomas é um sintoma de estado terminal desse sistema. Ela não consegue saber isso. As pessoas acham que esses sintomas da humanidade sempre houve, sempre aconteceu. Elas acham isso. Mas não. A Primeira Guerra Mundial é uma das guerras que marcou uma reviravolta na história da humanidade. Nunca houve uma quantidade de gente tão morta
Nunca houve uma quantidade de mortos tão grande quando aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial. Isso se encaixa no que Jesus disse: haveria guerra. Isso se encaixa com o que nós lemos, que o diabo foi expulso com grande ira. Se encaixa muito bem, gente, é um quebra-cabeça perfeito. O reino de Deus começou a operar no céu, expulsando Satanás e os seus demônios. A situação na terra, ela é realmente degradante. Está indo de mal a pior. Que interessante, né? E saber disso, a perspectiva da luz da Bíblia, é muito fascinante. E olha que interessante, gente. Jesus mencionou também que haveria fome. Não foi? Olha que curioso. Também falou Jesus que haveria epidemias. Olha que interessante. Em 1918, a Segunda Guerra, depois da Primeira Guerra Mundial, houve a gripe espanhola. Vocês sabem. A epidemia mais mortal que a humanidade já enfrentou. Já pensou? A epidemia mais mortal que a humanidade já enfrentou, a gripe espanhola. Matou mais gente do que a Primeira Guerra Mundial. Isso se encaixa ou não se encaixa na profecia de Jesus que haveria epidemia? Uma sequência, um acontecimento seguido de outro? Estranho, não? Os sintomas estão aí. Interessante, né? Olha o que acontece. Jesus não só disse que haveria epidemia, haveria fome. O que acontece? Em 1929, a principal potência econômica mundial, os Estados Unidos, entrou numa recessão. A crise de 29 abalou o mundo. 1929 até 1939, essa crise econômica abalou o mundo. A moeda alemã, gente, não valia nada. Nada. Há sinais, há relato de canibalismo praticado durante esse período, por causa da fome que era severa. Entenderam? A fome era severa nesse período. Jesus indicou claramente que isso aconteceria. Sim, isso está sim, José. Está ligado aos cavaleiros do Apocalipse. O cavaleiro vermelho representa as guerras. O cavaleiro preto representa a fome. O cavaleiro descorado representa a morte prematura através de guerras. Só que as coisas não pararam por aí, tá, gente? Sem falar, não estou falando de terremotos que ocorreram ao redor do mundo durante esse período, intensificando em tamanho e em quantidades. Mas olha que interessante. Em 1939, estoura a Segunda Guerra Mundial. Aí sim a história mais sangrenta que a humanidade já presenciou. A história mais sangrenta que a humanidade já presenciou foi a Segunda Guerra Mundial, culminando com as destruições das cidades de Hiroshima e Nagasaki, com aquelas bombas atômicas na jogada sobre elas, a Little Boy e a Statman. 6 de agosto e 9 de agosto de 1945, houve algo sem precedente na história da humanidade. Imagina só. Aí entra o que os humanos chamam de Guerra Fria. Em 1946 começou a Guerra Fria, por causa justamente do arsenal que os humanos passaram a ter, que é um arsenal nuclear. A princípio acreditava-se que haveria sobreviventes caso houvesse uma guerra nuclear. Claro, a princípio, no início, com a quantidade de bomba, haveria sim. Mas depois que o monopólio do poderio nuclear foi quebrado pela União Soviética, a União Soviética também passou a ter arma nuclear e outros países também, acabou-se. Uma guerra mundial agora entre as principais nações, uma terceira guerra mundial, né? Porque assim, uma guerra mundial ela só pode ser chamada de guerra mundial mesmo se as principais potências mundiais entrarem, né?
Não pode dizer que é guerra mundial com essa guerra por procuração entre a Rússia e com a Ucrânia e os Estados Unidos ali por trás. Não. Uma guerra mundial é só uma guerra mundial considerada se entrarem as superpotências mundiais num confronto direto com a Rússia, com a China, com essas potências mundiais. Aí sim poderíamos chamar de guerra, uma guerra mundial. E evidentemente uma guerra entre essas potências mundiais, dificilmente nós não teríamos o uso dessas armas nucleares. O que significaria o fim da vida na Terra. Não só o fim da vida humana, mas a vida na Terra seria extinta se os humanos usassem o seu poder nuclear. Indicando, gente, que nós estamos mais próximos do que nunca da intervenção do reino de Deus sobre a humanidade. Entenderam aí? Então, em breve, o reino de Deus fará a vontade dele aqui na terra também, como é feita no céu. Como se dará isso? Bem, a Bíblia menciona que Jesus, como rei do reino de Deus, está agora, nesse momento, dirigindo a maior obra de evangelização que já aconteceu nesse planeta. Mateus 24,14 está se cumprindo agora, nesse exato momento. As boas novas do reino de Deus estão sendo declaradas em mais de 1.200 idiomas, em mais de 240 terras. O reino de Deus está sendo divulgado no meio daquilo que Jesus falou, que marcariam sintomas ou o sinal composto da sua presença. Está acontecendo agora, nesse momento. É claro, existem alguns pormenores na profecia que é preciso mergulhar para entender, tá, gente? Por exemplo, em Daniel capítulo 12, ou melhor, capítulo 11, fala de uma batalha chamada do rei do sul, do rei do norte, que se iniciou lá atrás, lá na época de Ptolomeu e com Seleuco, tanto com o Egito como a Síria. Começa uma batalha lá, que é mencionada como uma batalha do rei do sul e do rei do norte, e que se estende até a batalha do Armagedon. Também se nós formos analisar o Apocalipse, nós temos, por exemplo, o Apocalipse fazendo alusão de maneira simbólica à existência da ONU, a fera, que normalmente as pessoas conhecem como besta fera do Apocalipse, fazendo fogo cair do céu. Isso se cumpriu quando as bombas que foram lançadas em Hiroshima e Nagasaki, a fera fez fogo chover do céu à vista da humanidade. A Bíblia fala de uma fera cor de escarlate, ou a imagem da fera, a imagem dos políticos da terra, que é a ONU. Ela indo para o abismo como Liga das Nações e voltando a existir como a Organização das Nações Unidas, como a ONU. São pormenores da profecia que indica claramente dos restantes finais dessa profecia. Em breve, os governos, evidentemente a ONU, junto com as religiões da terra, proclamarão paz e segurança. Como vai ser isso? Será que vai ser uma série? Vai haver essa proclamação de paz que houve com Israel agora e a faixa de Gaza? Depois vai haver a paz com a Ucrânia e a Rússia? Nós não sabemos, temos que esperar para ver. Mas estamos aguardando agora o clamor de paz e segurança. Logo em seguida, o clamor de paz e segurança, Deus colocará no coração dos governos da terra que deem poder à ONU, à Organização das Nações Unidas, para ela realizar um ato que aparece lá em Apocalipse 17, que é atacar as religiões. As religiões serão atacadas, serão perseguidas durante esse período. O que Jesus falou de grande tribulação, mencionado em Mateus capítulo 24, versículo 21. A grande tribulação, gente, ali mencionado, vai ocorrer em toda a terra habitada. Logo em seguida, haverá o ataque de Gog e de Magog, uma coalizão de nações que atacarão o povo de Deus aqui na terra. Logo depois, haverá então a batalha final, a batalha do Armagedon, onde Jesus, junto com os anjos e os 144 mil, vai exterminar toda a maldade na terra. A religião falsa já terá sido eliminada da terra. O comércio ilegal e os políticos corruptos serão eliminados por completo na batalha do Armagedon. Logo em seguida,
Jesus prenderá Satanás por 1000 anos no abismo, aonde ele ficará encarcerado. Ficará preso num abismo de inatividade. Ele ficará inoperante, quase que como morto, de modo que ele não terá nenhuma influência sobre a humanidade. Por isso que o termo lá é abismo, abisso, que significa lugar insondável. Ele não terá influência nenhuma sobre a humanidade. A grande multidão que sobreviver à batalha do Armagedon vai entrar num milênio, aonde eles receberão, por exemplo, os seus amigos, seus parentes que morreram. E eles serão ressuscitados durante o período dos 1000 anos. Será o período de paz como a humanidade nunca teve. 1000 anos de paz. E logo em seguida, paz muito mais além, por toda a eternidade. Isso quem vai proporcionar é o reino de Deus, é o reino messiânico de Deus. O reino messiânico de Deus, quando ele levar a humanidade à perfeição, todos nós sermos perfeitos, livres do pecado, livre da nossa imperfeição, da velhice, da doença e da morte. E Jesus Cristo, quando entregar o reino ao seu Deus e Pai, todos nós estaremos perfeitos. A vontade de Deus, assim, será feita aqui na terra, como é feita no céu. A oração do Pai Nosso será completamente cumprida. Estará você lá para ver? O que é que nós precisamos fazer então, gente, para estarmos lá? Precisamos estudar a Bíblia. Precisamos saber quem é Deus. Precisamos saber quem é Jesus Cristo. Precisamos saber por que Jesus morreu por nós. Precisamos saber qual é realmente o propósito de Deus para a família humana, para nós. Precisamos saber por que Deus permite o sofrimento. Muitas pessoas não sabem e culpam a Deus pelo sofrimento. Nós precisamos saber qual é a nossa esperança. Será que Deus fez a humanidade para viver no céu? O que acontece depois da morte? Tudo isso, gente, você aprende na Bíblia. Você nunca vai aprender se for para a igreja apenas cantar. Nunca vai aprender só se for para a igreja cantar. Se emocionar. Você só vai aprender se você tirar um tempo para estudar a Bíblia. E Henrique, mas o reino de Deus não virá agora, Roberto. Jesus disse que nós não sabemos o dia e a hora. Ô Henrique, nós não sabemos quando virá. Jesus disse que nós não sabemos o dia e a hora. Ele deu sinais. Então é para a gente estar pronto. Não é? É preciso estudar a Bíblia para saber isso. Então lembrando, gente, estudar a Bíblia é uma coisa que talvez você ache cansativo. Talvez você seja zombado. Talvez as pessoas persigam você. Ah lá, agora virou santinho, não é assim? Talvez a família... Lembra, Jesus falou que os inimigos do homem são pessoas da própria família. Talvez os seus próprios familiares se oponham ao fato de você querer estudar a Bíblia. Entenderam? Mas aí você tem a sua escolha. Ó, tem gente que tem tempo para tudo na vida. Mas não tem tempo para Deus. E o mais estranho, sabe o que é, gente? São pessoas que não têm tempo para Deus, mas desejam passar a eternidade com Ele. Já notou isso? Ah, eu vou morar no céu, eu vou morar no céu. Quando eu morrer, eu vou morar no céu. A pessoa quer passar a eternidade com Deus, mas ele não tem tempo, 1 hora sequer na semana, para estudar a Bíblia. Pronto. Então, gente, para um pouco. Estude a Bíblia. Se você estudar a Bíblia Sagrada,
você vai saber a verdade. A verdade sobre Deus, a verdade sobre o reino. Se você não estudar a Bíblia, você não vai saber dessas coisas. Você vai ser guiados ou manipulados pelo padre, pelo pastor, pelo rabino. Mas você precisa estudar a Bíblia. Você precisa estudar a Bíblia. Você entendeu a pergunta que eu fiz? Você quer pentear o cabelo de Jesus no céu, é? Jeová está permitindo. Por isso que é importante, Henrique, estudar a Bíblia. Jeová tem um motivo de estudar, de permitir a maldade e o sofrimento. Ele tem um motivo dele. Sim, ele tem um motivo dele. Por isso que eu falei, tem que estudar a Bíblia para saber disso. Porque Deus permite a maldade e o sofrimento, você sabe por quê? Ele não causa, mas ele permite. O porquê Deus permite? Se ele tem todo o poder para acabar num piscar de olhos, toda a maldade na terra. Por que ele permite que uma criança sofra? Por que ele permite isso? Uma criança nasce com problemas físicos. Por que é que Deus permite isso? A Bíblia tem a resposta. Que site vocês podem acessar, gente? Botem aí o site para você aprender sobre a Bíblia. Vai lá, o Jorge. Bota aí um site para a gente aprender mais sobre a Bíblia. Vai lá, senhor Rabone. Põe aí. O Abaddon, pronto, põe aí. Pronto, olha aí. Um site que você pode acessar, gente, para obter toda essa resposta a essas perguntas. Ó. Vão lá, acesse o jw.org. Sem nenhum preconceito. Pesquise. Busque. E você vai ver. Você vai experimentar. Aquelas palavras de Jesus. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Gente, obrigado, tá? Já na 10 minutos para meu dia, hora do almoço. E descansar. Bom domingo para vocês. Bom descanso a todos. Fique com Jeová e até a próxima. Você, Henriquinho. Tchau, tchau. Tchau, gente. Um beijo no coração. Quem dera, hein? Pobre comendo churrasco. Valeu, Valmir. Um abraço. Tchau, gente.